Hoje, dia 28 de junho, é o Dia Internacional. Eu acho que o nome, inclusive, mudou. Acho que não é mais chamado de Dia Internacional do Orgulho Gay. É um dia... Então é o seguinte, vamos lá, vamos aqui, vamos consertar. Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, né? Eu estava dizendo que daqui a pouquinho nós vamos ter que botar assim, LGBT de A a Z, porque todo dia a gente aumenta uma letra nova, né? A gente vai ficando um pouco atrasado, mas eu já vi, inclusive, outras letras numa reportagem um dia desse, mas a gente, pelo menos, LGBTQIA+. E vamos acompanhando, tentando ver se a gente acompanha. Estou recebendo aqui Vila Butterfly, que é presidente da ATRAI, que é outro nome que eu não consigo decorar, que é Associação dos Travestis. Das travestis transexuais de Iguatu. Deixa eu perguntar, vou logo perguntar uma coisa assim, bem delicada. Por que é que no meio dessa sigla, ATRAI, eu não sei se elas têm uma categoria à parte, mas, por exemplo, as lésbicas fazem parte dessa associação também, Butterfly? É uma curiosidade minha. Sim. Primeiro, bom dia a todos os ouvintes, internautas da Mais FM, sempre com muita gratidão. A gente está aqui nesse espaço que nos acolhe com muito carinho, inclusive numa data tão maravilhosa como essa, que né? Bom, né? E essa pergunta que você faz, Paulinha, ela é muito importante. Primeiro porque, assim, quando a gente cria o movimento, quando a gente cria as instituições, a gente cria com aquele grupo que está ali, né, disponível a se juntar para trabalhar, né? E quando a gente pensou a associação, que antigamente era a Associação dos Homossexuais de Iguatu, aí a gente vai, se encontrando com outros segmentos, com outras pessoas, né, adentrando a outras siglas, a gente vai, e as pessoas vão chegando. Mas ainda não o movimento de mulheres lésbicas, né, se chegaram para o movimento, para a gente poder incluir dentro das siglas ATRAI, por exemplo. Mas as mulheres lésbicas estão dentro das siglas que culminam o movimento mundial. Antigamente era GLS, depois GLBT e depois LGBT. E as mulheres estão nesse L. Essa é as mulheres, esse L. LGBT, começa por elas. Mulheres lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, que estão sempre, a população de pessoas travestis e trans, sempre estamos ocupando o último lugar dessa célula, dessas letras. Mas as mulheres, né, graças ao movimento de mulheres, na época do governo Lula, quando ele se colocou como presidente pela primeira vez, o grupo de mulheres fizeram um movimento, uma conferência, inclusive foi o primeiro presidente do Brasil a pegar uma bandeira trans de LGBT e dizer assim, eu estou aqui para apoiar vocês. Foi quando as mulheres lutaram para que elas saíssem do segundo lugar e viessem para o primeiro, porque sofriam dois preconceitos. Um, por serem mulheres, né? O maior preconceito, o preconceito mais velho do mundo, chamado misoginia. E segundo, por serem lésbicas. Então, o G foi pro segundo lugar e o L veio pro primeiro. E ficou, a partir daquela época até hoje, e talvez, acho que para todos sempre, não sei, LGBTQI. Aí é como você falou, né? Que essa a gente não chegue o Z. Pois é, na forma que vai. E é interessante que chegue, né? Porque significa dizer que a inclusão está cada vez mais presente, né? Exatamente. Quando cada vez se aumenta uma letra dessa, significa dizer que tem mais grupos sendo incluídos, né? Exatamente. Nós estamos aqui hoje porque hoje é o dia, né? Sim. Como você disse, né? As coisas, que bom que mudaram tanto que você pode dizer que é uma comemoração. O que já foi só preconceito, né? Quem vê a história sabe disso, né? Você acabou de citar aí. Hoje é possível ter uma data em que você comemora a data e expõe, né? A gente lembra muito bem quando se começou aqui no Iguatu, né? Com a chamada Parada Gay. Isso, né? Isso. Que hoje já mudou de nome, de outros nomes, como você já disse. E puxando assim, o município está realizando um evento chamado Semana da Diversidade. Isso. Inclusive eu estive ontem lá na associação, na assistência social. Estava acontecendo um seminário para debater os assuntos que são inerentes a essa questão. Eu não tive a possibilidade de ver você, vou chamar de você porque você sempre esteve à frente, né? A gente sabe que você começou esse movimento aqui no Iguatu, assim, de forma mais explícita. 2009. A ATRAI não está participando da Semana da Diversidade de Iguatu esse ano?
Exatamente assim, Paulinho, é importante você trazer esse recorte, porque assim, é exatamente somando, né, a esse momento tão importante de hoje, falar dessa data, colocar o que está acontecendo em Iguatu, né, e que está confundindo a mente de muitas pessoas, né? Então, como você mesmo conta, e sabe, a instituição Atrai, ela ganha corpo em 2009. Quando a gente consegue, num projeto de lei, através de um projeto de lei na Câmara de Vereadores, instituir o Dia do Orgulho Gay, que até então a gente não conseguia entrar em nenhum lugar. O que é? Para falar sobre o quê? Não, aqui não, em outro momento. E a gente não podia chegar nos lugares. Então, com esse projeto de lei aprovado na Câmara, né, sancionado pelo prefeito da época, Agenor Neto, a partir desse convênio, na Câmara, a gente se torna um movimento legítimo, né? Com a condição de adentrar os espaços para debater, para dialogar. Uma época em que a sociedade de Iguatu era muito, mas muito homofóbica. Eu chego em Iguatu em 2001. Em 2005, eu fui uma das pessoas hostilizadas no meio da rua. Naquela época não se falava sobre gênero, nem sobre essa pauta na cidade. E quando eu decido morar em Iguatu, eu, no caminho ali do Alto Chocão, onde eu morava, eu fui parada no meio da rua. Eu travei um grupo de alunos que vinham do ônibus escolar, em caminho em rumo ao Cardoso. Quando eles me viram, eu sempre, naquela época, eu já era meus trejeitos muito aflorados, não tinha passado pelo processo de transição, e eles me humilharam, assim, foi muito grito, muita vaia, viado, cachorro, imundo. Foi tão forte aquela humilhação que eu travei, quase o ônibus passou por cima de mim. E uma senhora me pegou, me levou pro outro lado da rua e disse: por favor, respire, você quer água? E eu fui pra casa chorando e dizendo: então nessa cidade eu não vou morar. Porque se eu passei por isso, imagina as outras pessoas. Naquela época, travesti não saía no meio da rua durante o dia, era durante a noite para se prostituir, e ainda eram, se fossem pega, apanhavam. Então, a gente se senta, eu com um grupo de Juazeiro, que já tinha uma instituição montada lá, né? E eu discuto sobre isso. E eles vêm me ajudar a montar uma instituição em Iguatu, que a gente funda em 5 de fevereiro de 2005. E nós ficamos 2005, 2006, 2007, até 2009 sem conseguir trabalhar diretamente, que a gente não entrava nas escolas em nenhum lugar, que eu queria trabalhar dentro das escolas. Se na escola a escola estava gerando aquele tipo de sujeito, imagina no meio da rua, as pessoas não tinham acesso à escola, como seria, né? Como seria a sociedade de Iguatu hoje? Para mim morar aqui, eu disse: eu só moro aqui se eu construir um serviço. E eu assumi essa responsabilidade. Juntamos um grupo na época, a gente sentou e discutiu, criamos a ata, mas só em 2009 foi que a gente pensou: ou a gente vai para projeto de lei, ou a gente não vai conseguir adentrar em nenhum canto. Então, através de estar nas suas mãos documentado, graças a Deus, conseguimos levar esse projeto. Na época, o presidente da Câmara era Aderilo Alcântara. Quem pegou esse projeto foi Mário Rodrigues, uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande até hoje. Eu vou ajudar vocês. Foi fotografado e no outro dia já amanheceu estampado nas redes: o Dia do Orgulho Gay de Iguatu e o projeto de lei 023/09 que está em suas mãos. Graças a Deus. Então a gente começa a adentrar essa sociedade, trabalhar dentro das escolas, trabalhar nas comunidades, realizando a primeira parada com quase 15 mil pessoas, e Iguatu tomou conhecimento, do Iguatu e o Centro-Sul. Quando a gente chega em 2015, eu ocupo um cargo como coordenadora de gênero e diversidade dentro da assistência, porque naquela época já tinha um grupo de travestis que era acompanhado pela instituição. Como encaminhar para o médico? Como levar para um atendimento psicológico? Não tinha uma fonte que recebesse essas pessoas, que não conseguem nem olhar para as pessoas no meio da rua, então elas não saem, têm medo de chegar nos lugares, ser expulsas, serem violentadas, já são tratadas como marginais. Então sentei com o prefeito, na época, Aderilo, o deputado Agenor Neto já estava dentro desse apoio desde sempre, né, desde que acessando essa lei, e vamos colocar ela dentro da assistência para começar a construir esse trabalho. Mas quando a gente constrói tudo, inclusive está no teu telefone, mandei todo o documento do que a gente fazia na assistência, acolhi essas travestis no meio da rua, com piolho, cabelo caindo, né, sem um banho, sem nenhum tipo de direito. Levava para assistência, juntava os cabeleireiros, a gente ia para esse dia de beleza. Cuidar desse cabelo, alisar esse cabelo, pintar, fazer essa unha, limpar essa pele. E depois a psicóloga chegava e sentava para ir acolher. Você mora onde? Tá na escola? Por que não tá? Cadê sua mãe? Por que você tá na rua? Até a gente entender aquela situação tão grandiosa de problemas e tentar começar a fazer o serviço. Final de 2016, né, para 2017, a gestão nova que está em exercício hoje, com o prefeito Adinaldo, o qual eu tenho muito respeito, entra e então a gente começa a dialogar. Vamos, por gentileza, nos ajudar a retornar esse serviço? Esse ofício está na sua mão, foi recebido pela primeira-dama, na época ela era secretária de assistência. Silenciado, foi a resposta que a gente teve, o silêncio. Quando eu percebi que não ia ser possível com esse, eu recorri ao Estado.
Coordenadoria LGBT do Governo do Estado. Me ajudem, por favor, construir esse documento, mandaram para a Secretaria, protocolado, silêncio como resposta. Eu corro para o FONATRANS, Fórum Nacional de Negras e Negros, porque a Associação de Travestis e Transsexuais de Iguatu é filiada à ANTRA, a maior associação nacional do Brasil, e ao FONATRANS desde aquela época. E o FONATRANS mandou uma carta. Vamos tentar sentar com todas essas secretarias, Prefeitura, Câmara, Assistência e Educação. Esse também foi silenciado. Aí eu recorri à Justiça. Sinto muito, já chega, não tô mais aguentando, corri sozinha, tô morrendo na rua, inclusive foram matar. A Pandora foi embora para São Paulo, foi assassinada por lá. Outra foi assassinada dentro da própria família. E essas meninas morrendo e eu enlouquecendo, e ninguém tava mais na escola, e eu comecei a ficar louca. Então a Justiça prepara esse documento, encaminha, e a partir desse documento, eles criam uma sala, quer dizer, uma ideia que é comitê. A Justiça entendeu que esse comitê seria o quê? A sala de atendimento. Deram 30 dias para que o município criasse essa sala para continuar esse serviço. Estava parado há muito tempo e essas travestis morrendo na rua e a maioria já tinha saído da escola, na prostituição, por tudo quanto é canto. Então, em 30 dias, eles criaram um comitê. Esse comitê foi fundado, né? Inclusive está aqui do meu lado a Gabriela, que foi uma das que foi indicada para ir para essa pauta, nessa perspectiva de, a partir dali, a gente teria um lugar para encaminhar essas pessoas. E esse comitê, há mais de 2 anos, existindo só no papel. Não existia sala, não existia um lugar. Ou seja, ele foi criado, mas ao mesmo tempo ele foi só criado. Cadê o endereço? Cadê? É palpável esse lugar? Não, esse lugar não existiu. E quando chega agora, né? A Justiça sempre perguntando, cadê o trabalho? Não, a gente não tem trabalho, essa sala não existe, a gente continua com a instituição, dando conta como a gente pode. Então, a partir de então, a gente se depara com a gestão, que primeiro eu quero parabenizar, quero começar a fazer assim, olha, eu quero parabenizar essa gestão por se preocupar em fazer um evento de tamanha importância. Só que o que deixa a gente assim meio inquieto é como é que a gestão, ela se organiza para fazer um evento da sociedade civil, né, com esse comitê, um evento que já é feito pela instituição, inclusive usando os mesmos nomes e às vezes quantidade de eventos, inclusive a gente tem que recorrer à Justiça, pedindo, por favor, o que é que está acontecendo. Essa ação ela é feita pela gente, pela instituição. Então, o promotor de justiça, o doutor Bruno, mais a doutora Adriana da promotoria de justiça, foram dialogar e dizer assim, isso aqui, o que é que está acontecendo? Vamos entender, né? Então, eles tiraram o volume de eventos, que estava assim, 12ª, o que a gente vai fazer agora? A gente já está se organizando para fazer. Mas assim, quando eles se organizam para fazer isso, anterior a isso, a gente recorreu, depois da pandemia, né, esse convênio, ó, que é de direito da instituição, para a gente continuar os serviços. E quando a gente chega no gabinete, eles recebem esse ofício, mas depois demandam. A partir de hoje, quem decide essas ações é o comitê. Ou seja, a partir de hoje, quem realiza esse trabalho é o comitê. Foi isso que a gente entendeu. Vocês precisarão se juntar ao comitê, mas quem vai realizar o evento é o comitê. Quem sobe nesse protagonismo a partir de hoje para contar essa história, que já vem sendo contada desde essa época que a gente iniciou, é o comitê. E a associação fica como coadjuvante. Então, nessa hora, a gente tenta entender o motivo e porquê. O porquê nunca foi explicado. O que a gente sabe é que a gente está diante de um evento, né, que vai acontecer, com o mesmo nome do que a gente faz, e o porquê desse evento. Porque, assim, é importante que aconteça, mas festa existe todos os dias. O que a gente pede perante a Justiça, em conjunto para com eles, é a sala de atendimento que essas pessoas estão há desse tanto de anos sem ter. Todo o trabalho que está documentado em suas mãos, inclusive o que está no seu e-mail, que eu te mandei documentado, o trabalho que a gente fazia lá na assistência, ele parou de existir naquela época. E a maioria dessas meninas foram para a rua, estão perdidas no meio da prostituição. Essa está comigo, né, que conseguimos segurar na escola. A outra que daqui a pouco chega, está estagiando no regional, terminou enfermagem. Né? A Alice, que é outra do Quixelô, né? Inclusive a esposa do Cacá, já está fazendo serviço social no IF. O resto eu não consegui mais alcançar. Então sobramos nós como células, né, para fazer esse serviço, e a gente está diante de uma gestão que responde ao nosso pedido com um evento que a gente já faz.
E a gente espera que um evento belíssimo como esse, né, a gente até elogia, né, que a gestão se coloque nessa postura de fazer um evento com tamanho e envergadura. A gente que é a sociedade civil não tem capacidade de fazer um evento como esse. A gente se deparou com os convites, coisa mais chique do mundo, com copos, com aquelas caixas bem chique, convidando os influencers, algo muito bem elaborado. Então a gente sabe que é o poder, a gente não tem como se contrapor a isso. E a gente entende que o evento ele vai acontecer. Quer dizer, já está acontecendo, dia 29, amanhã vai ser o dia da culminância deles, né, que tiraram o nome da parada, que é o que a gente já faz, colocar um show cultural, mas a gente entende isso como uma tentativa de apagamento do trabalho das pessoas travestis, né, e transexuais nessa cidade. A gente já sabe que esse apagamento já existe desde sempre. É um fato. Os governos só nos ajudam de acordo com a pressão que a gente faz, né? E a gente não tem apoio, nunca tivemos, do movimento cis gay branco, por exemplo, que trabalha contra o movimento de travestis. E quando existe uma travesti assumindo esse lugar, né, como eu me coloquei nessa época e estou até hoje, tentando empoderar esses corpos marginalizados, para que a gente venha para o protagonista, que a gente acorde e comece a estudar, ocupar os lugares. Então, quando a sociedade vê uma travesti, né, que tem pele clara, como eu, mas me considero como preta, embora esteja com meu cabelo pintado de louro, isso não interfere na minha questão de raça ou cor. Então, não é da vontade de nenhuma dessas pessoas verem e tolerarem uma travesti no lugar de decisão. E isso é o que a gente entende. E a gente está aqui na rádio hoje, primeiro para explicar de tudo que a gente já faz, inclusive vamos continuar fazendo, né, sem o apoio do município, que já se colocou nessa situação, né? Então significa que fui para a Câmara fazer essa mesma fala que estou fazendo aqui na rádio, dizer, né, a situação que a gente se encontra e que vamos ter que realizar as ações com o apoio do governo do estado, com o apoio do Fonatrans, com o apoio de outras instituições, porque nessa cidade a gente está nesse lugar.